Boa noite. Boa noite. As inovações e tecnologias industriais da era Mauá ainda vêm trazendo grandes benefícios ao Brasil. Os resquícios da crise de saneamento continuam afetando o Brasil, que se mantém muito atrasado em relação aos outros países. As grandes mudanças geradas pelo projeto de Pereira Passos no Rio de Janeiro e como a reforma vem impactando o Estado mesmo quase 30 anos depois. A revolta da vacina ainda traz consequências negativas em relação ao avanço da saúde pública em território brasileiro. Estados Unidos realizam diversas medidas para tentar frear a forte crise que assola sua economia com a quebra da Bolsa de Nova York. E qual a sua relação com o aumento expressivo do número de suicídios nos mais diversos cantos do mundo? E quais as consequências dessa crise para o Brasil? O Jornal MIB está começando. A crise de 1929 vem trazendo muitas consequências ao mundo, por isso novas discussões sobre a industrialização brasileira estão vindo à tona. Na semana passada, no dia 24 de outubro de 1929, 2 milhões de ações foram vendidas na Bolsa Americana, acompanhada ontem, no dia 29 de outubro, de mais de 15 milhões de ações vendidas, o que causou uma perda de 14 bilhões de dólares à economia americana. O que está sendo chamado de crash da Bolsa Americana desencadeou uma grande depressão. Desde quinta-feira, milhares de empresas já fecharam, milhões de empregados foram demitidos. Está ocorrendo uma verdadeira perda da economia. O Brasil está sendo muito prejudicado por essa crise, e isso, quem explica melhor, é a economista Marilu Duque. Marilu, como o Brasil é afetado com essa crise? Bom, primeiramente é evidente que uma crise na maior economia do mundo impacta de alguma forma todas as outras economias. No entanto, quando se trata do Brasil, um país de base agroexportadora, essas consequências são agravadas. Em meio a uma crise mundial, que inclui o principal comprador do café brasileiro, os Estados Unidos, a exportação do café, o principal produto brasileiro, baixou drasticamente, fazendo caírem os preços desse produto devido à diminuição da procura. Como medida para afiar ao problema, o governo brasileiro passou a comprar e queimar toneladas de café para que a oferta diminuísse e o preço do produto fosse mantido. Contudo, a crise está fazendo aumentar as discussões sobre a industrialização brasileira. Os cafeicultores estão começando a investir no setor industrial a fim de alavancar a economia brasileira. Como a crise pela qual o mundo está passando faz o setor industrial crescer, doutora Marilu? Antes, a industrialização era alvo de desinteresse dos grandes agricultores, mas na última semana vimos esse cenário mudar. Os agricultores, consumidos pela insegurança e instabilidade do mercado, se viram quase que obrigados a investir em novas estratégias para fugir da crise, a industrialização. E nesse momento de crise, quem mais sofre é o povo. Essa moça que foi demitida semana passada fala sobre o seu desespero. Estou desempregada, tenho filhos para cuidar, diz ela. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, diz que as campanhas à ajuda às pessoas com fome e frio deveriam ser de responsabilidade local e voluntária, o que vem gerando grandes pressões ao seu governo. Seus opositores rotulam-o de insensível e cruel devido ao fato de como vem tratando a crise. Durante a última semana, está sendo possível visualizar um pavoroso aumento no número de suicídios em todo o mundo. E isso quem explica é a doutora Fernandeza Riala, socióloga formada pela UFRJ. Bom, no que se refere aos suicídios, os dados são claros. Houve um aumento de mais 600% no número de suicídios na semana passada. Isso se deve a essa crise globalizada, devido à retirada dos investimentos dos Estados Unidos, o principal investidor da bolsa de outros países do exterior. Em períodos de recessão, os índices de suicídio tendem a aumentar, e isso é fruto do temor causado pela pobreza e pela perda de seus empregos. Nos próximos dias, mais notícias sobre a triste situação econômica e social no mundo. Triste mesmo essa situação. A era Mauá e seus aspectos positivos da industrialização brasileira e como foi freada por membros da elite são os assuntos abordados pela nossa repórter Vieira Bello. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, grande empresário brasileiro, sonhava com um Brasil industrial, com ferrovias, estaleiros, investimentos em comunicações, infraestrutura e energia. A tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos sobre os produtos importados, valorizava a indústria nacional, o que era de grande interesse para Mauá, que almejava a industrialização. Assim, uma grande quantidade de capital incidiu sobre o setor industrial e comercial. No entanto, o segundo reinado estava baseado no café, nas terras, no monopólio e na importação.
O projeto de Brasil para Mauá não estava relacionado com a ideia do Império, fazendo com que não fosse apoiado pelo governo. Assim, houve apenas um surto de industrialização, um sopro, mas que não mudou a lógica agrícola da época, devido ao fato do movimento industrializador ter sido quase que boicotado pelo Império e pela elite rural, que desejava a prevalência do café. Em entrevista antes de sua morte, Irineu Evangelista, o Barão, demonstra suas vontades industrializadoras, mas que não conseguiu concretizar. Precisamos de um Brasil industrializado, um Brasil que dependa cada vez menos de produtos ingleses. Essa elite não pensa no futuro, pensa apenas no seu enriquecimento momentâneo, que não garantirá um futuro próspero ao Brasil. Para a comentarista Luiz Zucchi, se o Barão tivesse sido ouvido, hoje em dia estaríamos em uma situação mais favorável. É clara a vontade de Irineu Evangelista em industrializar o Brasil. Ele quase que previu que em algum momento o Brasil precisaria estar industrializado. Se tivesse ocorrido a industrialização brasileira, os impactos da atual crise poderiam ser minimizados. No entanto, como economia agroexportadora, as consequências ficam ainda mais graves. E agora, os resquícios da crise do encilhamento que fez o Brasil se manter em uma posição inferior àquela dos países desenvolvidos. A crise do encilhamento é uma crise inflacionária vinda do projeto industrializador durante o governo de Deodoro, que via na industrialização uma forma de trazer o progresso econômico ao Brasil. Contudo, sem uma situação financeira favorável, a solução escolhida pelo Ministério Fazenda Rui Barbosa foi relatada por ele, mesmo em entrevista, antes da crise gerada. Precisamos de um Brasil próspero, e isso ocorrerá por meio da industrialização, como está claro para todos na Europa. Contudo, não temos reservas econômicas suficientes para colocar nosso plano em prática. Por isso, vamos realizar uma política missionária monetária, para incentivar a criação de indústrias em território nacional para trazermos o progresso ao nosso país. No entanto, Rui Barbosa não contou com a criação de empresas fantasmas e falidas, que só existiam no papel, nem que aquele dinheiro seria aplicado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Isso significava que o dinheiro destinado ao setor industrial estava sendo colocado no setor financeiro. Com sua alta especulação, houve um aumento nas compras das ações das empresas fantasmas, fazendo crescer o valor das ações. Contudo, por serem fantasmas ou falidas, a Bolsa do Rio de Janeiro acaba quebrando, fazendo cair o valor das ações e ocasionando a desvalorização da moeda. Isso traz impactos até hoje, como explica o economista Fonseca da Fonseca. Uma das consequências devido à inflação em alta e ao uso inadequado do crédito oferecido para a criação de negócios foi a quebra generalizada de empresas. Isso deixa mais do que evidente que isso foi uma grande barreira ao desenvolvimento industrial brasileiro e à expansão econômica na época. Isso deixa claro que o encilhamento foi um entrave que ainda traz consequências negativas ao nosso país. Um projeto que poderia ter dado certo se não fosse a criação das empresas fantasmas e falidas, e pela inserção do dinheiro disponibilizado pelo governo no setor financeiro e não no industrial. Muito difícil essa situação mesmo. O projeto de Pereira Passos continua mostrando suas transformações no estado do Rio de Janeiro. Vamos agora ao vivo com a nossa correspondente Realidade, a capital do Brasil. Boa noite, Realidade. Como o centro do Rio está depois da reforma Passos? Boa noite, menino. Boa noite, Moisela. Está muito bem. As obras realizadas aqui são fruto de uma tentativa de europeização e aburguesamento da cultura por meio da arquitetura, ideais e costumes. A Europa, especialmente as cidades de Paris e Londres, era tida como um modelo de civilização, progresso e modernidade a ser seguido. O progresso era sinal de desenvolvimento material, tanto que a frase característica do modelo era Rio civiliza-se. Contudo, nem tudo eram flores durante o projeto, e sobre isso que fala é a doutora Deluc, formada em Relações Públicas e que baseou sua tese do doutorado no estudo da Reforma Passos. Isso mesmo. Infelizmente, para que fosse realizado o projeto de modernização, muitos moradores foram expulsos de onde moravam, na sua maioria nos cortiços, residências coletivas que abrigavam dezenas de pessoas, mas nenhuma restituição a elas foi dada. Daí, da destruição dos cortiços, surge a formação de favelas em morros e da fuga desses moradores às periferias das cidades. Nas periferias e morros, a situação que já era ruim nos cortiços foi agravada com a falta de saneamento básico ou qualquer auxílio do governo. Obrigada, Realma, é isso mesmo. Tudo isso é fruto de muito sofrimento das famílias que moravam aqui, e não podemos ignorar o que aconteceu. Moisela, esse menino, volto com vocês aí no estúdio. Muito bom, mas com muito sofrimento, realmente. E para finalizarmos o jornal, vamos trazer uma reportagem dirigida pelo nosso correspondente Ilene Mi, sobre alguns dos participantes populares da revolta da vacina.
A revolta da vacina foi uma revolta de caráter popular que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola implementada na cidade por meio de Oswaldo Cruz. A insatisfação popular com a vacinação obrigatória era exacerbada com a forma com a qual era realizada, de maneira violenta. Além disso, a falta de informação das pessoas que não acreditavam na eficácia do produto e criavam falácias para desestimular a vacinação aumentavam as pressões. Um dos líderes do movimento anti-vacina, em entrevista, declarou a sua insatisfação. Hoje em dia já temos plena consciência de que a vacinação é eficaz sim, porém é inaceitável com ou sem sua eficácia que obriguem as pessoas a se vacinarem. Isso é uma escolha pessoal. É inaceitável, nós não toleramos e não toleraremos. É isso mesmo. A liberdade individual de se vacinar deve ser respeitada. No entanto, é preciso reconhecer sua eficácia. Ainda com o pensamento ultrapassado, alguns extremistas continuam duvidando da eficácia do medicamento e isso traz muitas consequências negativas ao Brasil hoje em dia. Liberdade é liberdade, burrice é burrice. Vamos diferenciar. O Jornal MIB volta amanhã. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Acabam de ser confirmadas 11 mortes de investidores que tiraram suas próprias vidas durante essa noite de quarta-feira. Lastimáveis ocorrências que vêm sendo normalizadas na última semana depois da quebra da Bolsa de Valores. O jornal MIB deseja força às famílias dessas pessoas. Boa noite.